Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria dos números. Eu sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar o algoritmo da divisão. Esse algoritmo é aquele que a gente aprende lá no ensino fundamental, nas séries iniciais, tá? Por exemplo, quando você quer fazer essa conta aqui, ó, 182 dividido por 12. Vocês lembrarem, a gente faz assim, né? Pega 18 e divide por 12, né? É, o que, 1 vezes 12 é o que chega mais próximo do 18, né? Aí 1 vezes 12, 12. Para 18 falta 6, então põe um 6 aqui. Aí desce o 2. Aí você divide 62 por 12. Isso, o múltiplo de 12 mais próximo de 62 é o 60, né? Porque é 5 vezes 12, então você coloca o 5 aqui, né? Então 5 vezes 12 é 60, para 62, 2. Aí aqui não dá para dividir mais, né? Então eu acho que eu tô fazendo aquela divisão que a gente aprendeu lá na escola, nas séries iniciais, tá? Quando eu chego aqui, eu não vou continuar a divisão, tá? Eu vou parar aqui. No caso, a gente chama esse cara aqui de resto, né? E esse aqui é o quociente. Note que 15 vezes 12. Aí pega o resultado e soma com o resto é igual a 182, né? Ó, 182 é 15 vezes 12 mais 2. Tá. Então sempre que eu pegar um número A, dividir por um número D, eu vou obter um Q, que é o quociente, e um R, que é o resto, né? Quando a gente escreve isso aqui, isso é equivalente a dizer que o A se escreve como Q vezes D mais R, tá? Note que esse R, quando a gente faz as contas, né, ele é sempre maior ou igual a zero, e o maior valor que ele assume é D menos 1, né? Por quê? Porque se esse resto for maior que o D, a conta não acabou, né? Você consegue continuar dividindo, né, o R pelo D. Igual aqui dessa conta aqui, ó. Quando a gente divide 18 por 12, né? Vai dar 1, sobra um 62 aqui. 62 não é o resto, né? Porque ainda dá para dividir 62 por 12, tá? Por isso ali no algoritmo de divisão sempre vai aparecer que o resto está nesse intervalo, tá? Então aquele algoritmo, esse algoritmo que a gente aprende na escola, é o que a gente chama de algoritmo da divisão no contexto dos naturais, tá? Então, para quaisquer números naturais A e D, em que o D é o divisor, ele não é zero, né? Vai existir um único par de números naturais, né? Um Q e um R. Q é o quociente, R é o resto, de modo que vale, né, essa igualdade aqui, ó. A se escreve como DQ mais R. E esse resto, né, sempre não negativo e no máximo e menor que o D, né, menor que o divisor. Tá? Então R é sempre maior ou igual a zero e menor ou igual que D menos 1. Tá? Então esse algoritmo a gente usa lá aprende a usar na escola. Ele é um teorema, tá? Dá para demonstrar ele. Eu não vou demonstrar porque eu vou fazer o caso mais geral, tá? Vou fazer o caso sobre os inteiros. Mas sempre dá para fazer essa conta. Dado um inteiro, dividir por outro, encontrar o quociente e o resto, tá? Sempre vai dar certo essa conta. Esses números, né, a gente chama de dividendo, né? Então, o número aqui que eu quero fazer a divisão é o dividendo. O Dzinho vai ser o divisor. Então, nesse caso aqui, 182 é o dividendo, 12 é o divisor, que é o quociente, R é o resto, né? Então, aqui 15 é o quociente, 2 é o resto, tá? Então, como eu falei aqui, que 182 é 15 vezes 2 mais 2, isso aqui é o que a gente usa para tirar a prova real, né? Para saber se a divisão foi feita de maneira correta, né? Então, sempre que eu escrever A dividido por D é Q e o resto é D,
Como é que eu verifico se a conta que eu fiz está correta? Você verifica essa conta aqui, faz Q vezes D mais R. E isso tem que dar o A, tem que dar o dividendo. Tá? Então sempre o divisor vezes o quociente, mais o resto é igual ao dividendo. Vamos lá. Alguns exemplos aqui, ó, bem simples. Pega o dividendo como sendo 7, o divisor como sendo 4. Quando você divide, né, você vai obter o quociente 1 e o resto 3. Tá? Porque 7 é 4 vezes 1 mais 3. Eu sei que eu acabei a conta, né, porque o 3, né, que é o resto, ele é menor que o D, menor que o divisor. Tá? Outro caso, 5 e 13. Se eu vou dividir 5 por 13, isso é 13 vezes 0 mais 5, né? Então o resto é 5 e o quociente aqui é 0, tá? Então mesmo quando o dividendo é menor que o divisor, isso ainda continua, o teorema continua valendo, tá? Eu consigo um quociente e um resto, né? Mas no caso sempre o quociente vai ser 0 e o resto vai ser o próprio dividendo, tá? Também, quando o dividendo é o 0, quando eu vou dividir 0 por qualquer número, dá para fazer essa conta também. No caso, sempre o quociente e o resto vai ser 0, né? Ó, nesse caso, você escreve 0 como 16 vezes 0 mais 0. Tá? Então, para quaisquer A e D que eu pegue, naturais, com um D não nulo, vai existir um par Q e R de naturais, de modo que o A se escreve como DQ mais R, em que o R está nesse intervalo. Além disso, esse par que a gente encontra é único, tá? Então, a maneira de decompor o inteiro A como uma soma desse tipo é única. Então, dados A e D, o Q e o R que existem que satisfazem essa igualdade é único. Tá? E note que a unicidade que depende do R estar nesse intervalo. Tá? Por exemplo, aqui a gente conseguiu 72 é 15 vezes 12 mais 2. Mas eu também posso escrever 182 como 10 vezes 12 mais 62. Tá? Esse cara aqui não é o resto. Porque ele não está naquele intervalo, né? Não está entre 0 e 11. Tá? Na verdade, aqui existiram infinitas maneiras de escrever o 182 como um múltiplo de 12 mais um outro número, é, um outro número inteiro. Tá? Entretanto, com a parcela, o resto nesse intervalo só tem uma maneira. Tá? Isso está dizendo esse algoritmo. Eu vou demonstrar para vocês a versão do algoritmo de divisão no contexto dos inteiros. Tá? É basicamente a mesma coisa. Dá dos dois números inteiros A e D, com D não nulo, vai existir um único par de inteiros, Q e R, né? O quociente e o resto, de modo que o A se escreve como DQ mais R. E esse resto ele é não negativo também, tá? Ele vai ficar entre 0 e módulo de D menos 1. Por que módulo de D? Porque o D aqui é inteiro, então ele pode ser negativo, tá? Tanto o A quanto o D agora podem ser negativos. Tá? Então eu vou provar uma versão um pouco mais elaborada. Por isso que aqui aparece o módulo, tá? Então, por exemplo, se o D é menos 2, o resto, quando você divide qualquer número inteiro por menos 2, essa unicidade é garantida com o resto entre 0 e 1. Tá? Porque módulo de D, módulo de 2 menos 1, vai ficar 2 menos 1, que é 1, tá? Ok? Então, antes de demonstrar, só uma observação que vai ser importante ali na frente quando a gente for estudar a relação de congruência no contexto dos inteiros, né? Pega, por exemplo, o divisor como sendo 2. Então, pelo teorema, né, do algoritmo de divisão, qualquer inteiro A que eu pegar, ele vai se escrever como 2Q mais R, em que o resto
ele está entre 0 e 1. Né? O resto tem que estar entre 0 e D menos 1. D aqui eu estou tomando como sendo 2. Então só vou ter duas possibilidades para o resto, que é 0 e 1. Então a gente consegue dividir todo inteiro se escreve dessa forma. Em que o R é 0 ou 1. Ou seja, todo inteiro se escreve como da forma 2Q ou da forma 2Q mais 1. Os que são da forma 2Q são os números que nós chamamos de pares. Os números inteiros se escrevem da forma 2Q mais 1 são aqueles números que nós denominamos ímpares. Tá? A gente sabe que todo número inteiro, né, ou ele é par ou ele é ímpar. Tá? Então, o fato do número ser par ou ímpar já está associado ao algoritmo de divisão. Né? E o que a gente faz para o 2, você pode fazer praticamente para todo inteiro, exceto o 0. Pega, por exemplo, D igual a 3. Pelo algoritmo de divisão, né? Ele se escreve da forma 3Q mais R, em que o R varia de 0 a 2. Consequentemente, os restos possíveis são 0, 1 ou 2. Então, todo inteiro tem três possibilidades, né? Ou ele se escreve da forma 3Q, ou da forma 3Q mais 1, ou da forma 3Q mais 2. Esses caras são os caras são divisíveis por 3. Os inteiros se escrevem dessa forma, são aqueles que deixam o resto 1 na divisão por 3. E os inteiros que se escrevem dessa forma são aqueles que, quando são divididos por 3, deixam o resto 2, tá? Lá na frente, quando a gente for estudar congruência, a gente vai focar bastante nisso, ok? Então vamos lá, vamos demonstrar o algoritmo da divisão aqui. Então a ideia é a seguinte, eu tenho dois números inteiros, A e D. Eu quero mostrar que existe um par de inteiros Q e D que satisfaz isso, com R nesse intervalo, tá? E além disso, tem que mostrar que esse par é único. Então, eu vou dividir essa demonstração em dois casos. Primeiro, eu vou supor que o D é positivo. Então vamos fazer as contas como se o D fosse positivo. Depois a gente analisa o caso em que D é negativo, tá? Então aqui no enunciado, o R vai estar entre 0 e D menos 1, né? O módulo de D nesse caso é o próprio D, tá? Então tem que provar duas coisas. Tem que provar que esse par Q e R existem e depois tem que provar que eles são únicos, tá? Então, vamos provar que eles existem. Então eu vou chamar isso de existência. A parte da demonstração vai ser a existência. Para o caso 1 ainda, tá? Então, considere... Vamos pegar um conjunto aqui. Vou chamar de B. São todos os números da forma A menos D vezes X, em que X é um número inteiro. Então, ó, eu tenho A e tenho D. Eu sei que D não é zero. Então, você faz sempre essa conta. Pega A menos DX, com X variando entre todos os números inteiros. O resultado dessa conta aqui é sempre um número inteiro, né? Que pode ser positivo ou negativo. Ou até zero, talvez. Até zero. Então, eu vou fazer... Só que em B, eu vou querer só os naturais, tá? Então, B é o conjunto formado por números naturais que se escreve dessa forma, tá? Então, se você faz todas as contas possíveis dessa forma, faz A menos DX, com X variando todos inteiros, e pega desses só os naturais, e joga nesse conjunto B. Agora, olha só, note que A mais D vezes o módulo de A é um elemento desse conjunto B. Por quê?
Bom, se o A é positivo, isso fica A mais D vezes A, que acaba sendo maior ou igual a zero, né? Acaba sendo positivo. Se o A for zero, isso aí vai dar zero. Se o A for negativo, o módulo de A é positivo, né? E como D eu estou supondo que é positivo, esse número aqui ó, vai ser positivo e vai ser maior que o módulo de A. Então esse número, se eu somar com um A, o A é negativo, ele vai diminuir, né? Vai ficar menor que isso, só que ele continua sendo maior ou igual a zero. Então isso aqui é maior ou igual a zero. E então ele é natural, né? E ele pode ser escrito dessa forma, porque ele pode ser escrito assim, ó, como A menos D vezes menos o módulo de A. Então, isso aqui me garante que ele é natural. E isso aqui me garante que ele se escreve dessa forma. Então, as duas coisas me garantem que esse elemento está em B, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a gente acabou de provar que esse conjunto B não é vazio. Agora, B, então, é um conjunto cujo todos os elementos são inteiros, né? São naturais, mas então, em particular, são inteiros. Ele é limitado inferiormente pelo zero, né? O menor número que pode ter nesse conjunto é o zero. Ou qualquer número negativo, né? É um limitante inferior desse conjunto aqui. Tá? Então a gente vai aplicar o princípio da coordenação. O princípio da coordenação fala que todo subconjunto de números inteiros limitado inferiormente admite um elemento mínimo. Esse elemento mínimo eu vou chamar de R. E ele vai ser justamente o resto. Então quando você divide o A pelo D, o resto dessa conta, né, é justamente o menor elemento desse conjunto B definido assim. Ó. Como B é um subconjunto não vazio de Z e é limitado inferiormente, por exemplo, um limitante ao zero, né? Segue do princípio da boa ordenação que existe um inteiro que eu vou chamar de R, que é o mínimo desse conjunto B. Então vamos lá. R é o mínimo do B. Então R é um elemento de B e qualquer outro elemento de B é maior ou igual a R. Então se eu pegar um inteiro menor que R, esse inteiro não está em B. Porque R é o menor elemento. Então, em particular, R ele é maior ou igual a zero. Porque se ele está em B, ele é natural. Tá? Pois R pertence a B. E existe... Se o R está no B, ele se escreve da forma A mais dx para algum inteiro x. Então existe um inteiro... Em vez de chamar de x, eu vou chamar de Q, tá? Q tal que R se escreve como A menos D vezes Q. Ou seja, isola ali o A se escreve como DQ mais R. Que é o que a gente... É uma das coisas que a gente quer, né? Então, ó, mostrei que existe um inteiro Q e tem um inteiro R, tal que o A se escreve como DQ mais R.
Para terminar a existência, falta só provar que o resto está nesse intervalo. Nós já temos que o resto, que o R ali, ó, é maior ou igual a zero. Então, só falta provar que esse resto é menor ou igual a D menos 1. Então, resta-nos provar que R é menor ou igual a D menos 1. Aí é demonstração por absurdo. Com efeito, se fosse D maior, se fosse R maior ou igual ao D, né, negar isso aqui é dizer que o R é maior que D menos 1, né? Ou seja, R maior ou igual a D. Então vamos lá. Se o R é maior ou igual a D, R menos D é maior ou igual a zero. Só que o R tá aqui, ó. É A menos DQ. Então isso aqui ficaria A menos DQ menos D. Então isso seria A menos D vezes Q mais 1. Então eu teria que o R menos D estaria no conjunto B. Conjunto B. Porque ó, ele é natural, porque ele é maior ou igual a zero. Então ele é natural. E ele está escrevendo dessa forma. A menos D vezes um número inteiro. A menos D vezes um número inteiro. Então isso acaba sendo verdadeiro, o que é um absurdo. Pois, vamos lá, R menos D é estritamente menor que R. Porque D é positivo aqui por hipótese, tá? O R também é não negativo, né? Então R menos D fica... pega R, subtrai D, o resultado diminui, né? Fica menor que R. E R é o mínimo do conjunto B. Então qualquer número inteiro menor que o R não está em B. Só que aqui a gente mostrou que o R menos D estaria em B, tá? Então, isso aqui, ó, é falso. Portanto, R é no máximo D menos 1. Que é o que a gente queria, né? Então, a existência provada. Dados A e D inteiros, né? Nesse caso, a gente mostrou que existe um inteiro Q e um inteiro R, de modo que o A se escreve como DQ mais R. E o R, ele é maior ou igual a zero e é menor ou igual a D menos 1. Agora, falta provar que esse D e esse aqui são únicos. A ideia é a seguinte, vamos supor... Quer provar que esse par Q e D é único, né? Então vou supor que existem duas formas de escrever o A como DQ mais R. Então, aí no final a gente vai provar que na verdade os dois quocientes são iguais e os dois restos são iguais. Suponhamos então que existam números inteiros Q, Q', R e R', em que R e R' vão ser os restos, então ambos devem estar entre 0 e D menos 1, tais que o A escreve-se como DQ mais R
E também o A se escreve como D vezes Q' mais R'. Então, subtrai aqui essas duas igualdades membro a membro. Do lado esquerdo fica A menos A, que dá zero, né? Então, zero é A menos A, ou seja, é DQ mais R menos DQ' mais R'. Então, isso aqui fica DQ menos DQ' mais R menos R'. Então, isso aqui fica D vezes Q menos Q' mais R menos R'. Então, isso aqui implica então, D vezes Q menos Q' mais R menos R', isso é zero. Então, vou isolar o R menos R'. Então, R' menos R é D vezes Q menos Q', tá? Então, enxerga essa igualdade aqui. Então, é só entre aspas, né? Joga isso aqui pro outro lado da igualdade, aí vira R' menos R, tá? Aqui tava R menos R', mas aí quando você isola vai ficar R' menos R. Vamos provar primeiro que R e R' são iguais. Vou botar uma afirmação aqui, ó. R é igual a R'. Por que que vale isso? Vamos à tricotomia. Então, se R e R' são dois inteiros, então tem três possibilidades. E uma delas tem que acontecer. Ou R é menor que R', ou R é maior que R', ou eles são iguais. Então vamos lá. Se o R for maior que o R', então D vezes Q menos Q', isso é R' menos R. Só que R' menos R é negativo, né? Nesse caso aqui, ó. R' menos R fica negativo. Isso implica que Q' menos Q menos Q' é negativo. Vamos lá. Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Isso implica então que D vezes Q menos Q' é negativo. E disso eu saio que Q menos Q' é negativo. Por quê? Porque D é positivo. Nesse caso 1, tá? D é positivo. Esse cara é positivo. Então, para o produto dar negativo, esse cara aqui tem que ser negativo, tá? Então, isso implica que Q menos Q' é menor que zero. Ou seja, Q' menos Q é maior que zero. Ou ainda, Q' menos Q é maior ou igual a 1. Chega nisso. Mas R é igual a D vezes Q' menos Q mais R'. Agora de onde veio isso? Ah,
Vamos chegar nessa conta aqui. Olha só. Vou chamar essas igualdades aqui de 1, tá? Mas de 1 segue que... Deixa eu só ver, tem que isolar o R, né? Então, R menos R', tem o R. Não, vamos usar esse aqui que já tá feita a conta, né? Acho mais fácil. R' menos R é D vezes Q menos Q'. Só que eu quero isolar o... Tá errado isso aqui. R' menos R. Então, o R é menos D vezes Q menos Q' mais R'. Só que isso aqui, se eu, como tá ali, associar esse sinal de menos, né, multiplicar por menos 1 ali, tirar esse sinal de menos da frente do D e botar aqui no parênteses, isso aqui pode ser escrito como D vezes Q' menos Q mais R'. Agora olha só. Q' menos Q é maior ou igual a 1. Então esse número aqui é maior ou igual a D. Tá? Isso aqui que eu vou botar de amarelo é maior ou igual ao D, que é positivo. Então, isso aqui é um absurdo. Que se isso aqui já é maior ou igual a D, o todo também vai ser, né? Isso aqui é maior ou igual a D. Ó, isso aqui já é maior ou igual a D. R' é maior ou igual a zero. Então a soma toda aqui vai ser maior ou igual a D. Que é um absurdo porque o R é um resto. Se R é o resto, ele é no máximo D menos 1. Tá? O que é um absurdo. Ou seja, R maior que R' é falso. Isso, né? Agora o outro caso. Se o R for menor do que R', então de novo por 1. Então por 1 D vezes Q menos Q', isso é igual a R' menos R. É isso? D vezes Q menos Q', R' menos R. Só que R' menos R é positivo. Então, de novo, ó. Então, isso aqui implica que D vezes Q menos Q' é positivo. D é positivo, então esse cara aqui não pode ser negativo, né? Então tem que ser positivo. Isso implica que Q menos Q' é positivo. Ou seja, Q menos Q' é maior ou igual a 1.
Aí vem de novo no 1 aqui, ó. Agora a gente vai isolar o R'. Vai ter mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Tá? No outro caso. Assim de 1, vem que... Deixa eu copiar 1 aqui. R' menos R é D vezes Q menos Q', né? Isso. Isso implica que o R' se escreve como D vezes Q menos Q' mais R. De novo, isso é um absurdo. Bom, D é positivo. Isso aqui é maior ou igual a 1. Então isso aqui que eu sublinhei de amarelo já é maior ou igual a D. Se eu somar R, R não é negativo, né? Então a soma aqui é maior que D ainda, possivelmente, né? Então isso aqui, que está em amarelo aqui, é maior ou igual a D. De novo, R' é um resto, né? Então ele é menor ou igual a D menos 1. Ó. Tá aqui, ó. R' é menor ou igual a D menos 1. De novo, um absurdo, tá? Que é um absurdo. Logo, esse caso era o quê? R menor que R' é falso. Portanto, segue daquela propriedade que a gente viu da tricotomia, que R e R' são iguais. Quase provamos aqui a unicidade. Falta mostrar que os quocientes são iguais. Q igual a Q'. Mas para isso, só voltar aqui, ó, substituir. R e R' são iguais, né? A gente substituindo R' por R em 1, nós obtemos... Ó, isso aqui a gente já sabe que é verdadeiro, né? 1 é R menos R', é isso? R' menos R igual a D vezes Q menos Q'. Então, como R e R' são iguais, que dá zero, né? Então, D vezes Q menos Q' é zero. Só que D é positivo. Então, isso obriga... Se o produto de dois números inteiros dá zero, então pelo menos um dos dois fatores tem que ser o zero. Então, Q menos Q' igual a zero, consequentemente, Q' é igual a Q, como queríamos. Tá? Então, desse modo que a gente acabou de provar, Q e R são únicos. Então existe uma única maneira de decompor, né, o A como dq mais R, em que o R está entre 0 e D menos 1. Então isso foi a demonstração do primeiro caso, que quando D é positivo. Agora, o segundo caso, a gente vai usar o caso 1 para provar, tá? Então lá, D é um número inteiro, que não é o zero. Então só tem duas possibilidades, ou ele é positivo ou ele é negativo. Como D é negativo,
eu fazer aqui embaixo. Agora, como D é negativo, então o módulo de D, que é menos D, é positivo. Então, ó, menos D é positivo, tá? Apesar de ter sinal de menos aqui na frente, isso é positivo, porque D é negativo. Então pensa assim, se o D for menos 2, menos D é menos menos 2, que é o 2 que é positivo, tá? Então não é porque tem sinal de menos na frente que ele é negativo. Então, a gente já provou o teorema do caso 1, né? O caso em que o divisor é positivo. Então vou aplicar o caso 1 para menos D. Logo, pelo caso 1, existem números inteiros que são únicos, tá? Que eu vou chamar aqui de Q' e R', tais que o A, ó, agora estou dividindo pelo menos D, tá? A se escreve como menos D vezes Q' mais R', em que o R' cai nesse intervalo entre 0 e menos D menos 1. De novo, aqui é menos D porque eu estou dividindo por menos D, tá? Então, analogamente, o A se escreve como D vezes menos Q' mais R'. Então, ó, eu escrevi o A como D vezes algum inteiro mais R'. Então, quem é o Q que eu pego, né? Para dividir. Note aqui, ó, estou dividindo o A pelo menos D. E aqui, ó, eu estou dividindo o A pelo D. E tá dando um resto que eu quero, ó. Então, o quociente que eu pego para D é o menos Q' e o resto é o R'. Então, sejam Q igual a menos Q' e o R como sendo o R'. Então, o A, nós temos que ele é da forma dq mais R, em que o R, note que o R é o R', né? Então ele varia de 0 até menos D menos 1, só que menos D é o módulo de D, né? Então, igual lá no teorema, né? O A se escreve como dq mais R, em que o R varia de 0 até módulo de D menos 1, que é justamente o enunciado do teorema. Tá? A unicidade, nesse caso, eu não preciso provar, porque ela já vem da unicidade, cadê? Do Q' e do R', tá? Dado um Q', dados Q', R', eles são únicos. Então, o Q, o menos Q' é único também, tá? Então, com isso a gente encerra a demonstração. Então, a unicidade do Q e R segue da unicidade de Q' e R'. Só uma observação lá no caso 1 também a gente conseguiu, né? O A se escreve como dq mais R. Né? E o D, o R, né? Ele é maior ou igual a 0, menor ou igual que D menos 1, né? Porque aqui não tem um módulo. Porque o D é um módulo, né? Porque no caso 1, D é positivo, tá?
Ok? Bom, gente, então por hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Aí a gente se vê lá na próxima aula. Aí nas próximas aulas a gente vai estudar propriedade de máximo divisor comum, de mínimo múltiplo comum, números primos e assim por diante, tá? Até lá então.